Então, gente, vamos responder a caixinha de perguntas que eu deixei lá no Instagram. Eu pedi serviço e vocês realmente me deram serviço, né? Então, vamos lá. As perguntas que mais se repetiram eu printei e aí eu vou começar respondendo essas perguntas hoje, assim, sabe? Porque como teve muita coisa, muito assunto, assim, diferente, que as pessoas querem saber, aí eu resolvi fazer, assim, tipo por bloco, sabe? É, Esse vídeo de hoje eu vou responder como que eu cheguei na Dinamarca, como que eu conheci o Nico, se as crianças falam português, é, se eu sei falar dinamarquês, de onde eu vim, assim, um pouco da minha história. E vamos dar seguimento com as outras perguntas, tipo skincare, produtos de beleza, maquiagem, em outro vídeo, assim, que eu posso fazer específico. Então, bora começar respondendo essa pergunta, como que eu cheguei aqui nesses confins da Dinamarca, minha gente, nos confins da Escandinávia. E para responder essa pergunta, eu vou ter que voltar um pouquinho na minha infância, contar um pouquinho para vocês, assim, um pouco da minha história de vida mesmo, sabe? Eu nasci no Codó, Codó, Maranhão. Codó é uma cidade bem pequenininha lá no Maranhão mesmo, assim. E eu tenho 3 irmãos, eu sou a segunda filha. Então, a minha mãe, ela ia pro Codó mesmo só ter neném e pronto. A gente morava mesmo, era na zona rural. E a zona rural, que a gente chama, é mesmo aquele povoadinho ali no meio da mata, isolado de tudo, sabe? Era um povoado chamado de Santa Luz. Quem morava lá eram os meus avós paternos. E aí a gente sempre moramos lá até 7 anos, quando eu tinha 7 anos. E nisso, a minha avó materna, ela já tinha, aqui também morava numa zona rural que era próxima, ela já tinha mudado para Caxias. O meu tio já morava em Caxias, a minha outra tia também já morava lá. E quando eu falo para vocês, assim, que era zona rural, isolado de tudo, era, assim, sem saneamento básico, sem energia elétrica, sem escola, sem nada, assim, sabe? A cidade mais próxima era o Codó, e era o quê? Umas 3 horas de Pau de Arara. Lá a gente tinha que andar para pegar o Pau de Arara. De lá do Pau de Arara a gente ainda era umas 2, 3 horas de carro para chegar no Codó. Então era bem isolado mesmo. E aí infelizmente aconteceu esse episódio, né, triste, que a minha tia faleceu. E minha avó ficou muito abalada e insistiu muito pra minha mãe ir embora pra cidade também. Só que como que a gente ia embora pra cidade, minha gente? Meu pai trabalhava na lavoura, meu pai trabalhava de roça mesmo, assim, sabe? A mãe quebrava coco babaçu pra ajudar. A gente não tinha nada, A única coisa que a gente tinha mesmo era fé, esperança e vontade de ter uma vida melhor, sabe? E nisso a minha mãe já tinha 4 filhos, sim, 4 crianças pequenas, sabe? Meu irmão mais velho, o meu outro irmão e o meu outro. Eu tenho 3 irmãos. E aí a minha avó insistiu, sabe? Insistiu, mulher, vem embora pra Caxias, trazer esse menino pra estudar, ficar aqui perto de mim, que ela tava muito triste. E aí a minha mãe, a gente decidiu. A minha mãe decidiu, sabe? Convenceu meu pai, que não queria ir de jeito nenhum. Mas a mãe disse, nós vamos embora e vamos levar esse menino pra estudar e pronto. E aí, juntamos o que a gente tinha lá, que era quarnada, era roupa mesmo e só. E fomos, com a fé e com a coragem. E a esperança de uma vida melhor. Chegamos lá em Caxias, a gente ficou na casa da minha avó, só que na casinha da minha avó também não tinha muito espaço. Aí o meu tio, que já morava lá também, se ofereceu pra gente ficar um período com ele enquanto a gente arrumava um lugar pra morar. E aí a minha avó conhecia um senhor lá, que tinha um sítio, uma casinha lá, e aí esse senhor acabou doando essa casa pra gente morar um período e cuidar lá do espaço, sabe? E nisso eu tinha o quê? 7 anos de idade. E eu nunca tinha ido na escola, sabe? Eu nunca tinha pisado na escola, não sabia nem que era escola. E nem os meus irmãos também. E aí, mas eu sempre fui muito, muito curiosa, eu sempre sabia que existia um mundo maior, que existia
algo além ali da lagoa, sabe? E essa casinha ficava perto da escola. Meu pai arrumou um serviço de vigilante, a minha mãe arrumou um serviço de empregada doméstica e a gente ficava praticamente em casa, assim, só. Eu e os meus 3 irmãos, a gente tinha que cuidar um dos outros. Eu me lembro que até o meu irmão mais velho, ele ia atrás de comida pra gente na casa da minha avó, porque a gente não tinha nada em casa pra comer. E ele ia, tadinho. Assim, ele tinha o quê? 9 anos. E era assim uma distância razoável lá de casa, por causa da minha avó, ele ia até lá, sol quente. Ou então, aí a gente começou a estudar, a gente ia mais cedo pra escola, sabe, pra merendar lá na escola, pra comer lá na escola. E aí eu acho que os professores, diretores já sabiam um pouquinho da nossa situação e eles deixavam a gente merendar lá na escola, na parte da manhã também, que a gente estudava na parte da tarde. E aí, gente, eu acho que tudo assim que eu passei na minha infância, todas as dificuldades que a gente enfrentou, sabe? Eu, os meus irmãos, meu pai, minha mãe, me motivou muito a querer vencer, a querer ter uma qualidade de vida melhor, sabe? E a querer dar uma qualidade de vida melhor para minha família também. Eu sempre falei, quando eu não quero que os meus filhos passem pelo mesmo que eu passei, assim, em relação a não ter o que comer, a não ter o que vestir, sabe? E eu acho que isso me trouxe. Eu acho que isso me trouxe até aqui a Dinamarca. Eu sempre fui muito curiosa, sabe? Eu sempre quis saber o além daquilo que estava ali que me ofereciam, sabe? E essa minha curiosidade era tão grande, ainda é grande, eu sou muito curiosa até hoje, que quando eu me lembro que quando eu ganhei meu primeiro livro, foi assim uma emoção total, grande, sabe? Eu sei que eu fui pra casa, gente, e eu cheirava aquele livro, assim, porque eu não sabia ler, cheirava aquele livro, e esse cheiro de livro novo, sabe, ficou na minha memória que hoje, quando eu compro um livro, a primeira coisa que eu faço é cheirar o livro. E isso me transporta lá para aquele momento, para aquele primeiro momento ali daquele contato com o livro. E aí eu aprendi a ler sozinha e ainda ajudei muito os meus 2 irmãos menores a aprender a ler também. Sempre eu que ajudava eles na lição, porque a minha mãe é semi-analfabeta e ela trabalhava. O meu pai é analfabeto, ele não sabe ler nem escrever. Então, era eu mesma que tinha que ajudar. E o meu irmão maior, ele tomava de conta da casa. E aí, com muita dificuldade, a minha mãe e o meu pai conseguiram dar estudo pra gente, né? Que era a única arma que a gente tinha, né? Era a escola, era o estudo. E isso eu sou muito grata aos meus pais por todo o esforço que eles fizeram pra gente conseguir estudar. Porque não foi fácil. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu consegui fazer um intercâmbio para Bolívia. Eu fui estudar medicina na Bolívia. Isso graças... porque o meu irmão tinha arrumado um emprego de pequeno aprendiz. Eu não sei se ainda existe ainda esse projeto. Só sei que meu irmão, ele começou a trabalhar no banco através desse projeto de pequeno aprendiz. Só que era só um ano. Meu pai continuava trabalhando como vigilante e a minha mãe de empregada doméstica. Então, eram essas 3 rendas que a gente tinha lá em casa para eu poder fazer esse intercâmbio na Bolívia. Então, foi assim, bem apertado mesmo, mas com muita força de vontade e garra eu fui. Meu irmão disse, vai que eu te ajudo, a minha mãe disse, vai, e aí eu fui. Só que passou um ano, aí meu irmão saiu do emprego, acabou o contrato lá no banco, e aí ficou bem apertada a situação lá na Bolívia, eu não tinha praticamente dinheiro para pagar aluguel e nem nada. E aí foi o período que eu conheci o meu primeiro marido, o pai da Maria, que é norueguês, só que ele sempre morou aqui na Dinamarca. Assim, desde que, quando eu conheci ele já morava aqui na Dinamarca. Tinha uma tia que morava aqui e ele morava perto dela. E aí a gente se conheceu, ficamos conversando, que praticamente quase 2 anos antes de eu vir visitá-lo. E aí a situação cada vez mais ficando complicada lá na Bolívia em relação a dinheiro e ele me chamou para vir conhecer
E eu falei, Deus me livre, sabia nem onde era que ficava a Dinamarca. E aí eu falei pra minha mãe, né? Eu disse, mãe, eu conheci essa pessoa e ele mora na Dinamarca e eu quero ir conhecer lá. A mãe disse, Deus o livre, minha filha. E principalmente nesse período que tinha essas coisas de menina que ficava presa, negócio de prostituição, sabe? E aí a minha mãe também ficou com muito medo. Só que, como eu já falei pra vocês, né? Eu sou teimosa e curiosa e eu falei, quer saber, eu vou. Aí, o que que eu fiz? Arrumei minhas coisas lá na Bolívia, peguei um ônibus, voltei pro Maranhão, tipo, 4 dias de viagem de ônibus de Santa Cruz de la Sierra pra Caxias. Voltei, cheguei lá em casa, eu disse, mãe, aí agora a gente vai arrumar pra tirar a documentação e tudo, porque eu vou pra Dinamarca. Gente, e a minha mãe, tadinha, o que que ela ia fazer? Ela ia me apoiar, né? Eu tinha o quê? Eu ia fazer 23 anos. E aí, organizei tudo. A minha mãe disse, agora como é que não pagar a tua passagem, minha irmã, pra colar? Eu falei, irmã, não sei. Deus vai ajudar, né? Porque o meu ex-marido não pagou a minha passagem. Quem pagou a minha passagem foi eu. Assim, foi Deus que deu, sabe? A minha passagem. Só sei que a gente tinha um computador lá em casa. E esse computador aconteceu que tava na tomada um dia que tava chovendo muito. E aí eu só sei que esse computador queimou. E aí eu levei pro conserto, aí quando chegou lá eles falaram, não, isso aqui tu tem que resolver, tá? Não presta mais, tem que resolver isso aqui com a SEMAR, faz um protocolo lá e pede a indenização. Só sei que a gente fez e eu ganhei essa indenização, minha gente. E foi com esse dinheiro que eu comprei a minha passagem pra cá, pra Dinamarca, porque quem pagou foi eu. Eu tinha muito medo desse negócio de dívida com alguém aqui, sabe? Eu falei que chegar lá e esse homem me prende lá, eu vou ficar pra lá, nunca mais vou ver minha família. Eu só sei que demorou um ano, final de 2008 até novembro de 2009, que foi quando eu comprei minha passagem. O pobre do homem, do pai da Maria, eu já tinha até desistido, assim, de me esperar aqui, sabe? Ele falou, sabe, não vem, não. Mas eu vim. Só sei que em novembro de 2009, eu cheguei aqui nessa Dinamarca, minha gente, com frio, pior da vida. E aí, ele foi me buscar no aeroporto, aí ficamos juntos durante 2 anos e meio, mais ou menos, foi isso. Ele é norueguês, aí a família dele da Noruega veio pra cá, me conheceu e tal, aí foi que a gente decidiu, ele me pediu em casamento, aí casamos. E como eu sou muito assim de agarrar as oportunidades que a vida dá, e graças a Deus aqui na Dinamarca eles dão muitas oportunidades, sabe? E se a gente agarrar, a gente vai longe. Então, depois que eu consegui meu visto, aí eu tive a Maria em novembro de 2010. E aí, depois que eu consegui o meu visto, eles tinham esse programa de integração para imigrantes aqui, sabe? Eles ofereciam 3 anos de escola, de curso dinamarquês, e toda uma possibilidade da pessoa se integrar aqui na sociedade. E eu, gente, agarrei essas oportunidades assim com unhas e dentes. Em 1 ano e meio, eu já tinha terminado o meu curso de dinamarquês. E esse curso era nível 1, 2 e 3. E eu escolhi o nível 3, porque eu já sabia falar inglês, mais ou menos. E aí eu falei, quero fazer o nível 3, que é para mim aprender mesmo. Fiz o nível 3, consegui concluir em 1 ano e meio. Início eu já tinha a Maria. E aí, depois desse período que eu já estava ali, já estava trabalhando, já estava estudando, meu casamento começou a não dar muito certo. E eu falei, queria me separar. Meu ex-esposo não queria a separação, inclusive. Mas aí a gente acabou se separando. A Maria tinha o quê? 2 anos e 4 meses. Porém, quando tu casa aqui na Dinamarca e tu tem o teu visto através desse casamento, então teu visto é por reunificação familiar. Se tu se separa antes de completar esses 3 anos, tu corre o risco de ser mandado embora e perder teu visto. E caso tu tenha filho, se o teu marido disser, teu ex-marido disser que vai ficar com a criança, é uma confusão. E aí eu não tinha 3 anos de casada ainda, liguei pra imigração.
falei com a mulher da imigração, ela disse, sim, realmente, se tu se separar, pedir o divórcio, agora nesse momento tu corre risco de ser mandado embora. Porém, tu pode fazer um apelo, caso tu esteja integrada, esteja trabalhando, não deva nada pro Estado, assim, sabe? E eu nunca dependi, se tem uma coisa que eu nunca fiz na minha vida aqui nessa Dinamarca, foi depender de Estado. Não devo um centavo pro Estado, pra ninguém. E aí, eu falei pra ela, eu já terminei o meu curso de dinamarquês em 1 ano, tô trabalhando, tô estudando. Aí ela disse, pois escreve o teu apelo pra imigração e aí eles vão fazer uma avaliação, sabe? Aí eu fiz esse apelo, mandei pra imigração e graças a Deus eles me deixaram ficar, assim, sabe? E consegui, aí depois de 5 anos que eu tava aqui, eu consegui a minha permanência, porque a lei, o meu visto é através da Noruega. E essas leis de visto da Noruega é diferente aqui da Dinamarca. Então, com 5 anos, eu pedi a minha permanência e consegui. Então, eu tenho permanência europeia. Aí, depois que eu me separei, divórcio e tudo, aí eu conheci o Nico. O Nico, eu conheci ele um dia que eu tava no centro, ele tava estagiando numa loja. E aí, a gente trocou telefone ali, sabe? Foi amor à primeira vista, sabe? Uma conexão ali que a gente teve. Nico muito novo ainda. E eu já com Maria Tiracolo. Aí a gente acabamos nos encontrando, conversando. E aí o Nicolai disse pra mim, olha, eu vou embora. Vou ficar 6 meses em Malta. Malta é lindo lá, sabe? Praias, baladas. Eu falei, ah, tá. E eu morrendo de apaixonada por aquele homem, sabe? Falei, ele não vai me querer, ele vai embora, ele vai terminar comigo, vai ficar pra lá, com as gatinhas e as baladas. E aí o que? Era 1 mês antes do Nico viajar pra Malta. Ele ia fazer um intercâmbio lá. E aí, 1 semana antes do Nico viajar, ele me levou pra conhecer os pais dele. Disse, eu quero te levar lá em casa pra tu conhecer minha mãe e meu pai. Aí eu falei, misericórdia. E ele já tinha me pedido em namoro mesmo, assim, a gente já tava namorando mesmo, num relacionamento sério. E isso era tipo 1 mês que a gente tinha se conhecido. E nesse período eu tava morando ainda no cortiço. O cortiço que eu chamo é um quartinho que a comuna tinha arrumado pra eu ficar em um período enquanto eu arrumava um apartamento maior, assim, sabe? Mas era eu que pagava o aluguel e tudo. Aí eu só sei que eu conheci meu sogro e minha sogra 1 semana antes do Nico viajar. E aí a minha sogra foi muito gente boa comigo, sabe, gente? Ela sempre foi muito gente boa. Me adotou como se fosse filha dela ali, naquele momento já, assim, de primeiro encontro. Eu acho que ela tava meio desesperada pra ter um neto. E aí quando ela soube que eu tinha a Maria, pequena, ela quis conhecer a Maria, já quis logo que a gente mudasse lá pra casa dela, ficasse lá enquanto o Nico tava viajando. Eu falei, não, minha senhora, eu vou ficar pra lá mesmo, porque era longe, que a gente atualmente mora na mesma cidade onde o Nico nasceu. E a cidade que eu morava antes é do outro lado, assim, de Copenhague. Então, eu tinha que ficar lá, porque era perto da escola onde eu estudava e era perto da creche da Maria e perto da casa do pai da Maria. E aí, eu tinha que ficar lá mesmo. Aí, Nico foi pra Malta, ficou 6 meses em Malta, acredita? 6 meses. Aí eu ia visitar, ele vinha praticamente todo mês, ele tava aqui. Então, a gente nunca se separou, assim, sabe? E aí, a gente começou a combinar que a gente ia morar juntos quando ele voltasse de Malta. E aí, começamos já a procurar apartamento pra alugar juntos também. Conseguimos um apartamento, alugamos o apartamento, aí eu mudei pro apartamento. Quando ele chegou, ele foi morar comigo. E a gente nunca mais se separou. Estamos aqui juntíssimos, 10 anos. Eu falo pra ele até que a morte nos separe, meu amor. Você me escolheu, eu te escolhi e pronto. Aí a gente casou, no civil, já tem o quê? 3 anos. Vai fazer 3 anos agora em setembro que a gente casou no civil. Temos o Benjamin. E o Nico sempre se refere a Maria como filha dele, sabe? Então, quando alguém pergunta a ele quantos filhos ele diz que tem 2, tem uma menina e um menino. E aí, a outra pergunta também que me fizeram muito é se as crianças falam português. Maria e o Benjamin, eles falam e eles entendem português, muito, muito mesmo. Mas, normalmente, quando eu falo com eles aqui, eu falo em português, eles respondem dinamarquês. Aí eu já briguei com eles, já falei, olha, vocês têm que falar português, têm que me responder em português.
porque essa é a nossa língua materna, sabe? Mas eles sempre falam, eu falo português, eles respondem dinamarquês. No Brasil, eles se esforçam muito para responder em português. Então, assim, uma alegria para mim. Quando a gente tá lá, eles tentam o máximo responder todo mundo em português. E eu sempre falo, isso é um presente para vocês, sabe? É um presente para a vida, aprender uma outra língua, grátis, né? E outra pergunta que fizeram foi se eu falo dinamarquês fluente. Sim, gente, eu falo dinamarquês fluente. Eu aprendi a falar dinamarquês muito rápido, embora seja uma língua extremamente difícil de aprender. Assim, tem algumas palavras que até hoje eu não consigo pronunciar direito, mas sabe, me jogo. Falo errado, falo, mas tô aqui, tô na tentativa. Um dia a gente consegue. Outra pergunta que fizeram se eu ainda quero ter filhos. Não, gente, eu não quero mais ter filhos. Não pretendo mais ter filhos. Inclusive, quando o Benjamin nasceu, eu fiz laqueadura. Então, eu sou ligada, não posso mais engravidar da maneira tradicional. Posso fazer uma inseminação, né? Quem sabe um dia, mas eu não quero. Sou muito feliz, satisfeita com os 2 que eu tenho, com os 2 que Deus me deu e o Nico também. Então, a gente acha que não tem mais, assim, a necessidade de ter mais filhos. E outra pergunta também que eu selecionei aqui é como é o meu relacionamento com os meus sogros, assim, com a família do Nico. Então, o meu relacionamento com os meus sogros assim, é como se fosse de pai e filha, sabe? Eu amo minha sogra, amo meu sogro. Agradeço a Deus imensamente pela vida deles e por eles existirem na minha vida aqui nessa Dinamarca. Minha sogra, assim, foi sempre muito fundamental na minha vida. Ela ajuda com as crianças, ela cuida de mim se eu adoeço, ela ama a minha família no Brasil. Os 2, sabe? O velho e a velha, que eu chamo eles de velho, mas carinhosamente. E eles amam a minha família no Brasil, os meus irmãos, sabe? Eles têm um cuidado muito especial com a minha família também. E isso significa muito pra mim. O meu cunhado, a gente também tem um relacionamento muito bom, ele super me respeita, as nossas diferenças, sabe, culturais. E ele mora em outra cidade, mas a gente é super amigos, assim, sabe? E amo os meus sobrinhos. Sou madrinha dos 2, inclusive, né? E a gente tem um relacionamento muito bom também. E a minha cunhada é a esposa dele. Eu também tenho um carinho muito grande por ela. Então a gente tem um relacionamento muito bom mesmo, assim, sabe? E sou grata. Outra pergunta é se foi difícil se adaptar aqui na Dinamarca. Gente, assim, fácil não é, né? Fácil não foi e eu acho que fácil jamais será. Porque primeiro que eu sinto muito, assim, uma saudade imensa lá de casa do Maranhão, das comidas. Eu sinto uma saudade muito, muito grande da minha família. Então, mas no começo, assim, foi bem difícil, sabe? O primeiro ano eu sentia vontade de ir embora o tempo todo. Eu queria ir embora, eu queria ir embora. Mas aí depois a gente vai se acostumando, sabe? Com aquela ideia de que aqui agora é a nossa casa, que aqui agora é o nosso país. E aí quando eu aprendi o idioma, graças a Deus, quando eu cheguei aqui eu já sabia falar inglês, fluente. Então, eu nunca tive essa barreira de não poder me comunicar, sabe? Mas existem pessoas que mudam pra cá, assim, que tem essa barreira da não comunicação de idiomas, que não falam inglês, só fala português, e aqui as pessoas não falam português. Então, mas graças a Deus eu tive essa sorte de já saber falar inglês quando eu cheguei aqui. Mas foi bem difícil pra mim, assim mesmo, foi bem difícil. Comida, a cultura deles, o frio, que eu cheguei no frio, assim, sabe? E eu ficava na expectativa, meu Deus, quando é que vai esquentar aqui nesse país? Mas é isso. Então, gente, essas foram algumas das perguntas, assim, as que mais saíram. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando para vocês como que eu consegui estudar, como que eu consegui me formar, como é o mercado de trabalho aqui, sabe? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, aqui nesse primeiro bloco, para vocês conhecerem um pouquinho de onde eu vim, como eu cheguei até aqui,
um pouquinho, sabe? Assim a gente vai se conhecendo aos poucos. Então, vai vir mais vídeo. Vai vir mais vídeos de respostas. Fiquem tranquilos, tá? E a gente vai se vendo, tá bom? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês de sempre, comigo, com a minha família. Isso, sabe, aquece muito meu coração. Um beijo grande de luz no coração de todo mundo. Tchau!